irritado tanto ao Senhor, um profeta que não poderia se intimar com aquilo que estava acontecendo, até mesmo do que estavam falando ou profanando em Jerusalém. Então Elias, ele chega para Acabe e fala: tão certo é o meu Deus, que dentro desses dias não haverá mais chuva, nem orvalho. Ele está dizendo para uma entidade que para eles era o Deus da fertilidade, porque Baal, naquele momento, estava sendo ensinado, através de Acabe e Jezabel, que Baal era o Deus da fertilidade, que quando se chovia, a terra produzia, quem estava abençoando o povo era Baal, e não um Deus de Abraão. Então neste momento era um confronto que Elias estava fazendo para Acabe. Então neste momento ele não estava apenas confrontando Acabe, mas ele estava indo de contra a uma sociedade naquilo que Acabe estava ensinando. É praticamente chegarmos para uma pessoa de outra denominação e falar uma palavra que vai de encontro àquilo que ela acredita. Estamos indo de encontro àquilo que ela acredita, a fé daquela pessoa. Então quando Elias traz essa palavra para Acabe, o próprio Deus chega para ele e fala: Elias, agora você entrou em guerra. E no versículo 2, nós vamos ver que o próprio Senhor chega para Elias e fala: Elias, sai daqui, vai-te ao ribeiro, lá no riacho. Então nós conseguimos entender que Elias, ele profetiza, fala que não vai haver durante um tempo, que nós vamos ver no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, lá vai dizer que são 3 anos e 6 meses que não choveu durante esse tempo. Então Elias estava dizendo para um povo que acreditava em um Deus da fertilidade, que quando mandava chuva, era Ele que provia todas as coisas. Elias estava dizendo: o teu Deus não faz nada, porque eu estou dizendo que vai haver uma sequidão. Então ele estava arrumando um problema para ele. Naquele momento, então, a palavra chega para ele e fala: Elias, sai do cenário, vai se esconder. Mas para onde que Elias iria, se já havia uma palavra de sequidão? Então o próprio Deus, ele vê a necessidade de Elias, manda ele para um riacho. Entenda, se ele profetizou sequidão, que não haveria chuva, como é que Deus mandou ele para um rio, aonde tinha água? Entenda uma coisa, naquele momento que quando Elias teria que sair de cena, ir para um ribeiro aonde teria água, Deus estava querendo mostrar para Elias que no meio da sequidão, mesmo não havendo chuva, mesmo não havendo água, existiria um ribeiro de águas correntes para ele poder saciar a tua sede. Talvez naquele momento que quando Deus falou para Elias, ele estava querendo dizer: Elias, você profetizou sequidão, mas no meio da sequidão existe uma provisão para você. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas no meio da sequidão estão entrando em desespero, porque não acredita a palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. E a palavra é: no meio da sequidão existe um ribeiro nos esperando, porque ainda pode acreditar Baal, mas não pode acreditar aquele que anda diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando Deus fala para Elias: vai ao ribeiro de Querite, que lá eu já ordenei aos corvos. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas estão preocupadas em palavra de ordenança sobre as nossas vidas. Só que Deus, Ele não vai esperar uma necessidade sua chegar para Ele poder dar uma ordem. Sabe por quê? Primeiro Ele dá uma ordem antes das suas necessidades chegar. Elias estava querendo dizer: opa, agora acabou tudo, a sequidão chegou, o que vai acontecer? Acontecer é porque Deus usa coisas improváveis para saciar a tua necessidade. Como é que Elias poderia imaginar que os corvos levariam pão e água, alimento, carne, de manhã para ele poder beber, e à noite pão e carne para ele alimentar? Porque os corvos, na metodologia, era um animal que comia carniça. Voltado para a nossa
realidade são os urubus. Então, como Deus vai usar um animal desse que vive no meio da carniça para trazer pão e carne para alimentar no meio de uma sequidão? Porque nós estamos esperando ver as coisas que são prováveis aos nossos olhos. Só que Deus queria mostrar ao profeta que ele usa coisas improváveis para poder saciar as nossas vontades. Então ele entra em cena: esconde-te junto ao ribeiro de Queride, vai e esconde-te. Quando Deus estava falando, Elias, esconda, Deus estava falando para Elias: Elias, é o momento de você sair de cena, é o momento de você se esconder, Elias. Só que as pessoas não compreendem que esse momento, às vezes, da nossa vida de se esconder, não é um momento para o nosso mal. Porque quando Deus fala para Elias: Elias, esconda-se, Elias, Deus estava falando: Elias, quando você se esconde, eu estou querendo te proteger, não é porque vai vir mal sobre você. Por isso que em Salmo 91 vai falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que está querendo dizer? Aquele que se esconde, Deus protege. Então vai ter um momento da nossa vida que vai ser necessário sairmos de cena, a qual ninguém vai nos ver, a qual ninguém vai nos olhar. A gente vai olhar para dentro de nós e vai falar: eu era bem visto, eu era bem olhado, as pessoas olhavam para mim, agora não olha mais. Eu saí de cena, eu me escoliei. Não é porque você saiu de cena ou está escondido em um momento que ninguém te olha, te procura ou te faz alguma coisa que fazia antes. Não é porque é o teu mal, é porque no momento da sua escassez que está vivendo, Deus não vai prover, porque a provisão já foi dado, a ordem já foi dado, Deus já preparou, Deus já criou, a provisão ainda está de pé. Não, mas agora eu não estou muito sendo visto. Mas antes eu tinha uma população muito grande, antes eu tinha muito número de seguidores, antes todo mundo curtia, agora ninguém curte mais. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que é melhor se esconder do que ficar visível aos olhos do diabo. Então quando Acabe, ele quer pegar Elias para poder matar, porque era um confronto. Deus fala: Elias, sai de cena, se esconde, vai lá, porque tudo está preparado aqui. Então Elias está vivendo a provisão de Deus. Só que quando nós passamos o momento de que quando os corvos vão alimentar Elias, que vai trazer carne pela manhã e vai trazer pão para alimentar, aqui nós não vemos mais em cena o próprio Deus conversando com Elias. Por quê? Porque eu consigo imaginar que neste momento Elias fala: é tudo que eu preciso. Estamos no meio da sequidão, aqui eu tenho água, aqui eu tenho comida, tudo que eu preciso está aqui. Então no momento da provisão, muitas pessoas, elas não querem sair da provisão, porque a provisão está boa. Aqui eu vou me aposentar, aqui eu vou ficar, aqui eu vou estacionar minha âncora. Por quê? Na provisão, todo mundo vê o agir de Deus, mas não era muito bem isso que Deus estava querendo com Elias. Deus estava querendo trazer para Elias que no momento que ele estava passando de perseguição, que ele profetizou seca, haveria seca, ainda tinha um escape, e aquilo sustentaria ele nesse tempo. Porque estamos acostumados a viver no meio da provisão. Porque agora eu tenho tudo o que eu preciso. Mas só que a provisão não é o nosso destino final. A provisão é apenas um meio da onde nós temos que trilhar para poder chegar. Sabe por quê? Porque quando Deus tira o povo do Egito, no meio do deserto, o que Deus manda do céu? Para alimentar quase 3 milhões de pessoas. Ele manda cordonizes, manda carne. E Deus fala: olha, a minha provisão é para vocês se alimentarem hoje, mas não guardais para amanhã, porque é para hoje. Deus estava querendo dizer: todo dia tem provisão para você, não precisa você guardar. Todo dia tem provisão nova, não precisa você guardar. Então tem uns espertinhos que foram lá, guardava. E o que acontecia com a carne? Apodrecia. Por quê? Porque quando está no meio de uma provisão de Deus, é muito bom, é confortável. Quem está na provisão não quer sair. É a mesma coisa com Elias. Elias vai no meio de uma sequidão, vai para o ribeiro e lá está tudo bem. Só falta ele pendurar a rede e ficar. Porque tudo que estava à frente dele é o que ele necessitava. Só que naquele momento,
não era o que Deus queria no destino dele. E naquele momento que o povo estava sendo alimentado pela provisão no meio do deserto, Deus estava querendo dizer: sabe por que a carne apodrece? Porque não quero que vocês vivam no meio da provisão para a vida toda, porque existe uma nova Canaã esperando vocês, uma terra que emana leite e mel. Lá não precisa de provisão, lá vai gerar todo dia, lá vai ter todo dia, lá é eterno, lá não precisa de provisão. Então há um conforto para Elias. E quando há na provisão um conforto, aí que há o problema. Porque o conforto às vezes nos separa de um relacionamento com Deus. Porque aqui eu não consigo enxergar Elias no meio da provisão conversando com Deus. Então ele se estaciona e ele fala: aqui está bem, aqui não quero mais. A gente precisa estar em movimento 24 horas para que quando a gente vê Deus fazendo alguma coisa, não seja de estacionamento ou de aposentadoria ou de afastamento do relacionamento. Porque quando Deus percebe que Elias ele estava se afastando do relacionamento com ele, o que ele fala? Elias, levanta daí, vai para a casa da viúva. Deus quer que Elias fique em movimento, porque quem fica em movimento consegue habitar no esconderijo do Altíssimo. Agora quem fica parado é só múmia, quem fica parado é a estátua. Quem anda em movimento consegue enxergar a provisão de Deus. Senão Deus tinha falado: Elias, fica aqui até passar tudo, fica aqui vai ter os corvos aqui, vai te alimentar, não vai faltar nada para você, Elias. Só que não é isso que Deus quer de nós. Deus quer além daquilo que nós podemos ainda fazer. Deus quer muito mais de mim, Deus quer muito mais de você. Deus não quer que você estacione no meio do ribeiro onde você vê as águas passando, porque quando chegar a sequidão, Deus ainda vai prover o que você necessita. Porque tudo que Deus cria é para sustentar o outro dia. Então por isso que Deus, Ele já preparou. Às vezes nós estamos vivendo no meio de uma sintonia de que Deus vai preparar. Não, Deus já preparou. Quando eu olho para o meio da criação, Deus ele cria um dia que iria sustentar o outro dia. Deus ele cria um dia que iria sustentar o outro dia. Eu não consigo olhar para no meio da criação, Deus criar o boi e depois criar as plantas. Porque Deus precisava dizer para os animais: olha, o que eu criei antes é poder sustentar as suas necessidades. Então Deus ele cria todas as coisas para quê? Para quando chegar no sexto dia, Ele dizer: o que você precisava estava no sexto dia. Há um tempo para todas as coisas. Então Ele cria o primeiro, cria o segundo, Ele cria o terceiro, Ele cria o quarto, Ele cria o quinto, e Ele entra no sexto dia. No sexto dia tem a criação humana. Então Deus estava querendo dizer: tudo que você precisa, homem e mulher, eu já criei para os 5 dias atrás. Sabe por quê? Porque tudo que você precisa já está preparado. Deus não preparou, Deus não vai preparar, já está preparado tudo que você precisa. Deus não precisa esperar a tua necessidade chegar para poder suprir o que você vai ainda esperar dele, não, porque já está preparado aquilo que você necessita em Cristo Jesus. Elias talvez ficou aflito, Elias ficou desesperado, Elias ficou cabisbaixo, mas Deus chega para Elias e fala: ah, Elias, não se preocupa, eu vou te mostrar um ribeiro, eu vou te mostrar a carne, eu vou te mostrar o pão, eu vou te sustentar durante a sequidão, eu vou te sustentar durante a sequidão. Talvez você entrou aqui passando por esse momento, um momento de deserto, um momento de desespero, mas deixa eu te dar uma palavra. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 2, no nascimento de Moisés, aquela mãe desesperada, olha, Joquebede olha para Moisés, a mãe de Moisés, e fala: o meu filho, agora eu não posso guardar. Então Moisés, ele é colocado no cestinho, jogado no rio Nilo. A mãe dele fala: na minha perspectiva de vida, Moisés não vai sobreviver, mas sabe
alguma coisa? Quando eu olho para essa história, eu começo a imaginar, na perspectiva de Joquebede, Moisés ia morrer, mas o céu estava dizendo a respeito de Moisés: ele não vai morrer, existe um palácio esperando. Quando eu olho para a vida de José, José não tem mais perspectiva de vida, ele não quer mais viver, porque dentro da família o traiu, então ele é jogado no calabouço, ele é preso. Então para ele mesmo ele disse: não tem mais perspectiva de vida, mas o céu olha para ele e fala: existe um governo te esperando, José. Ah, meu querido, não pense que a tua vida acabou, não pense que a tua vida parou, existe algo maior te esperando. Você não vai ficar vivendo de provisão, você vai viver coisas maiores, abundantemente maiores. Assim é a nossa vida. Vai chegar um momento da nossa vida que vamos olhar para ela, para dentro de nós, não vamos ter força, não vamos ter coragem, porque a nossa perspectiva de vida é: para mim acabou, não tem mais como avançar. Mas é só olhar um pouquinho para a história bíblica, vai ver que Deus nunca abandonou ninguém. Nos momentos mais difíceis, se Deus não quisesse transformar Abraão, o pai da fé, o pai das nações, Deus tinha falado: Abraão, continua dentro de casa. Mas Deus estava falando para ele: Abraão, vai para fora, eu quero te transformar pai de muitas nações, eu quero te fazer grande, sai para fora. Deus quer te fazer grande, não pequeno. Você nasceu para vencer coisas maiores. Coisas maiores. Coisas maiores. Você imagina quantas coisas acontecem em nossas circunstâncias, na nossa sociedade, que se parar por nós, os nossos olhares, dá vontade de abandonar tudo, dá vontade de largar tudo, dá vontade de parar, estagnar e falar: eu não quero mais. Porque dói, é cansado, às vezes o sono vem, não conseguimos fazer como gostaríamos de fazer. Mas quando eu olho para a vida de Jó, posso estar cansado, posso estar humilhado, posso estar sapateado, posso estar esmagado, mas quando eu olho para Jó, eu digo: eu sei que o meu Redentor, Ele vive e Ele voltará para me buscar, porque Deus, Ele nunca abandonou os seus. Eu posso estar na lama, Ele está comigo, eu posso estar no vale, Ele está comigo, eu posso estar no fogo, Ele está comigo. Aonde eu estiver, lá Deus estará comigo. Aonde eu estiver, lá Deus estará contigo, meu querido. Cria a tua mente de deserto hoje, anula hoje. Não acha que você não nasceu para vencer. Vem ver coisas maiores, coisas abundantes, porque o nosso Deus é grande e você vai viver coisas grandes. Existe um tempo para todas as coisas. Deus, Ele não parou em trabalhar a teu favor, em trabalhar a nosso favor, em trabalhar na igreja Cara de Leão de Itaipuaçu. Deus, Ele trabalha nesse momento, porque quando Elias, ele entra nesse cenário, Elias então fala para ele: agora acabou. Por isso que quando nos versículos à frente, nos versículos à frente, quando Deus vai falar com Elias: Elias, não corre não, Elias, vai lá, resolve o seu problema com Acabe. No capítulo 18, Elias vai e se apresenta a Acabe. Então tudo está voltando ao normal. E no capítulo 19, nós vamos ver que Elias volta tudo de novo. Para onde que ele vai? Ele entra na caverna, porque ele tem medo, porque todos os profetas que estavam com eles foram mortos, e eles achando que Jezabel matou todo mundo. Então Jezabel manda uma mensagem para Elias dizendo: Elias, tão certo sou eu, que eu vou fazer com você mesmas coisas que eu fiz com o outro. Elias tem medo, ele entra na caverna, para quê? Para se esconder. Isso é normal. No momento de medo nós queremos nos esconder, no momento de aflição queremos nos parar, queremos ir para dentro da caverna, nos estacionar. Mas só sabe o que Deus faz? Não, Elias, não é momento talvez você aparecer, fica um pouquinho escondido, porque eu estou te livrando de todo o mal.
Talvez você está achando muito escondido, talvez você está achando dentro da caverna. Não é para você achar que tem mal para você, é porque Deus está te livrando de alguma coisa, querendo te esconder das coisas que não é para você ver. Assim é a nossa vida. E esse momento, que a gente consiga aprender com Elias, que no momento da nossa vida temos que lembrar, Deus não vai preparar, Deus já preparou. Eu não sei qual é o estado da sua vida que você está, se você está no momento da sequidão, se você está no momento do deserto, mas deixa eu te dizer, o deserto é apenas um lugar passageiro, porque existe uma terra que emana leite e mel para você. Você vai viver coisas maiores, abundantes de Deus. O deserto ele não vai te parar, o deserto ele não vai te matar. O deserto é apenas algo para poder te ensinar quem é o Deus que você serve. Porque se o deserto matasse, Deus não enviaria o povo 40 anos no meio do deserto. Se o deserto matasse, Deus não enviaria o seu próprio Filho através do Espírito Santo para o deserto. Mas precisamos entender as nossas lições que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque às vezes nós estamos não querendo passar no deserto, mas apenas sempre chegar no topo. Elias estava num momento de audácia. Elias era totalmente atrativo do que ele profetizava e falava, e acontecia. Então naquele momento todo mundo queria ficar perto de Elias, queria ficar no momento de, vamos dizer que Elias estava no topo, Elias estava nas alturas, estava no seu momento, no seu auge. Mas aprenda, é melhor a gente passar 40 dias no deserto com Deus, do que passar um dia na montanha com o diabo. A nossa vida ela é de lição, é olhar para a Bíblia e entender o que ela quer falar sobre a nossa vida. Se tem fé e crê, nós entendemos que tudo pode acontecer sobre as nossas vidas. E assim não foi diferente na vida de Elias, e assim não vai ser diferente na nossa vida. Se entrou aqui cabisbaixo, entrou cansado, talvez pensando em desistir tudo, está passando por esse momento de sequidão, fica tranquilo, Deus já deu a ordem. Deus já deu a ordem sobre a sua vida, sobre o seu respeito. Você não vai morrer nesse meio da sequidão, não. Você não vai parar no meio dessa sequidão, não. Existe algo muito melhor te esperando. Levanta a cabeça, continua caminhando, você vai chegar até o final. Jesus está vindo buscar a tua igreja, vai parar um momento de sofrimento. Existe um novo templo, existe uma nova Canaã, existe um lugar eterno que nós vamos preparar. Eu e você vamos andar na rua de ouro, eu e vocês vamos ver os muros de cristais, eu e você vamos andar com a coroa na cabeça, eu e vocês vamos ter o corpo glorificado, eu e vocês vamos ter o corpo limpo, eu e você vamos ter o corpo ressurreto diante de Deus na glória, porque nem a morte venceu ele, então nem a morte vai nos vencer, porque nós carregamos um ser supremo dentro de nós, que se chama Espírito Santo de Deus. Ele está comigo todos os dias, Ele está com você todos os dias, quando você deita, quando você acorda, quando você caminha, quando você corre, quando você alimenta, e o nome dele se chama Espírito Santo de Deus. Aonde você for, Ele vai com você, aonde você estiver, Ele está com você. Pode estar chorando, lá Ele está, pode estar sorrindo, lá Ele está, pode estar alegre, lá Ele está, pode estar cabisbaixo, lá Ele está. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, Ele não vai te deixar no momento da sequidão. Ele te pega pela mão, Ele te sustenta, Ele te leva no mais íntimo, Ele fala com você, Ele te mostra, Ele te revela, Ele te mostra a palavra, Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele sacia a tua sede. O nome dEle é Jeová Rafá, o nome dEle é Jeová Jirê, a rosa de Sarão, Jeová Nissi, o Deus provedor, tudo pode, tudo faz. Ele cura, Ele salva, Ele batiza, Ele liberta, Ele é o Deus ressurreto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que a igreja Cara de Leão acredita, é esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que transporta amor, é esse Deus que nos faz unido cada vez mais, é esse Deus que nos faz ir para a rua pregar o nome dEle, é esse Deus que nos mostra que quando Ele cura um sangue, um câncer, é para a glória dEle, quando Ele batiza é para a glória dEle, quando Ele tira, resgata do tráfico das drogas, é para a glória dEle, porque é dEle, é por Ele, e tudo para Ele são todas as coisas.
É esse Deus que Elias queria demonstrar para Acabe. Acabe, para com isso, Acabe. Não é o que você prega que é a verdade, mas a verdade que é o que eu estou falando. É o Deus de Abraão que eu estou pregando, Isaac, ou Acabe. Jezabel então não consegue acreditar, porque ela sempre foi ensinada de quem era Baal. É isso que nós devemos fazer hoje. Já determinar que Deus já ordenou, Deus já preparou. Sai daqui com a convicção de que no meio da sequidão existe uma provisão nos esperando. Deus já deu a ordem. Aquilo que você necessita, lembre-se, Deus já deu a ordem para suprir as suas necessidades. Aquilo que você deseja, lembre-se, Deus já deu a ordem para suprir a sua necessidade. Talvez você está esperando pessoas chegar até você, aquelas pessoas que você conhece, as mais queridas, mas lembra-se, Deus mandou um corvo para alimentar. Ei, talvez Deus vá usar coisas improváveis para poder te mostrar, para poder suprir as suas necessidades. Talvez aquelas pessoas de longe, quem você imaginava nunca iria acontecer, é essa que Deus vai usar, porque Ele usa as coisas improváveis para suprir as nossas necessidades. E assim eu termino. Aqui eu termino. Você não vai ficar no meio do deserto. Existe um ribeiro te esperando. Tem um ribeiro te esperando. Você pode imaginar, tem um ribeiro, já até apagou aqui, ó. Pastor, aqui eu termino. Já terminei, pode vir. Meus irmãos, existe um ribeiro te esperando. Existe um ribeiro te esperando. E aqui eu termino minha pregação, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, amados? Você pode ficar de pé. Palavra abençoada, amém, amados? É isso aí, amados. Não importa o que você está passando, mano, não importa. Você não vai parar, amados. Você não vai parar. Vai ser sequidão, não vai ser. Deus já preparou. Interessante isso, né, mano? A gente fica achando que Deus vai preparar ainda. A gente imagina Deus falando assim, ó, agora aconteceu isso com ele, aí agora eu vou ter que fazer alguma coisa para poder resolver esse. Deus já sabe, amados, Deus já, como foi falado aqui, Deus já preparou, amado, aquilo que você precisa. Antes de você necessitar, Deus já preparou aquilo que você precisa. Esse é o Deus a quem nós servimos, amado, esse é o Deus a quem nós servimos. E eu quero orar pela sua vida, amém, amados? Talvez você esteja passando por um momento de sequidão na sua vida. Talvez você esteja vivendo esse tempo de sequidão. Talvez você não esteja enxergando soluções. Talvez você esteja meio que desesperado. Talvez foi liberada uma palavra e você está assim, e agora? O que vai acontecer? Como que vai ser? Guarde essa palavra que foi pregada nessa noite. Deus já preparou aquilo que você precisa, mano. Deus já preparou, Deus já preparou, Deus já preparou. Se você nessa noite entrou aqui com alguma dúvida, se você entrou aqui com alguma angústia no seu coração, se você entrou aqui com algum pensamento de que como vai ser, eu queria te convidar a sair do seu lugar e eu quero orar pela sua vida. Nós vamos estar orando pela sua vida, no nome de Jesus. Talvez você esteja, saia mesmo do seu lugar. Talvez você esteja num momento de sequidão, você não consegue enxergar como vai ser. Mas não se preocupe como vai ser, porque quem vai fazer, como foi falado, é especialista em fazer aquilo que você precisa, antes de você precisar. Ele já prepara tudo antes mesmo de você precisar. Então, se você está numa necessidade, amado, se você está passando por um momento em que você não sabe o que você vai fazer, e você está no meio de uma sequidão,
Que você saia do seu lugar nessa noite, no nome de Jesus. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar pela sua vida. Enquanto o Ministério de Música estiver ministrando, que você possa sair do seu lugar, que você venha diante do altar do Senhor, que você venha orar ao Senhor, e Ele vai te mostrar, porque quem vai te mostrar é o Senhor. Ele vai te mostrar que Ele já preparou aquilo que você necessita, no nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluias, aleluias, aleluias. Erga suas mãos para cá, amém? Aleluias. Comece a orar, amém? Comece a liberar palavras sobre a vida dos seus irmãos que estão aqui. Talvez você não esteja passando por um momento de sequidão, talvez você não esteja passando por um momento desse. Então comece a liberar palavras, comece a orar pela vida daqueles que estão aqui diante do altar. A oração, amados, a oração é a oração da igreja, amém? Não é simplesmente a oração do pastor, a oração do diácono, a oração. Deus ouve a oração da igreja. Então começa a liberar palavras de bênção, começa a liberar palavras de bênção sobre a vida dos teus irmãos, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, a vida dos Teus filhos, Senhor, que vieram, Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Pai, eles estão passando por um momento, Senhor, de sequidão, Senhor, estão passando, Senhor, por um momento de luta, Senhor, estão, Senhor, passando por um momento que eles não sabem como será, Senhor, de que forma será, Senhor. Pai, eu quero te pedir nessa noite, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha com a Tua provisão, Senhor, que o Senhor venha guardando a vida deles, Senhor, que assim como Tu fizeste com Elias, Senhor, que o Senhor possa estar separando, Senhor, a provisão dos Teus filhos, que o Senhor possa usar, Senhor, coisas improváveis, Senhor. Talvez os Teus filhos estão esperando algo, Senhor, talvez os Teus filhos estão pensando de uma forma, Senhor, mas Pai, que o Senhor possa fazer como o Senhor quer, ó Pai, e que o Senhor possa surpreender, ó Pai, a vida dos Teus filhos, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, tira, Senhor, os Teus filhos, Senhor, desse momento de sequidão, Senhor. Que esse momento cesse na vida deles, Senhor. Que eles possam enxergar a Tua boa mão, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Que eles possam enxergar que é o Senhor quem os guarda, que é o Senhor quem os protege, que é o Senhor quem está ao lado deles, Pai.
que não vale nenhuma palavra contra eles, não vale nenhum encantamento sobre a vida deles, não vale nada, Senhor. O que vale sobre a vida deles, Senhor, é a tua palavra, Senhor, é aquilo que o Senhor tem declarado, é aquilo que o Senhor tem feito, e nós cremos sim, Senhor, que o Senhor já preparou tudo aquilo que eles necessitam. Então, Pai, que no nome de Jesus eles possam sair daqui nessa noite com essa certeza de que o Senhor está os guardando e que o Senhor já preparou, o Senhor já fez aquilo que eles necessitam, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, você pode glorificar o nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Que vocês possam sair daqui com essa certeza de que Deus já preparou aquilo que vocês necessitam. Esse tempo de sequidão vai cessar na vida de vocês, no nome de Jesus. Amém? Aleluias. Nós já estamos terminando. Aleluias. Que você possa ter um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Que você possa ter um restante de semana abençoado na presença de Deus. Que você possa experimentar daquilo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Amém, amados? Mas a gente não pode terminar esse momento sem antes fazer uma pergunta. Há alguém no nosso meio que estava afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e gostaria de fazer isso nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Se há alguém, erga uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite no nosso meio? Não? Vamos todos nos ver no céu, nos vermos no céu? Vamos todos para o céu? Amém, amado? Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Então, tem cantina lá embaixo, estrogonofe de carne com arroz e batata palha, e às 10 horas, logo depois, né, vai lá embaixo, se alimenta, e 10 horas nós estamos retornando para a oração. Homens comprometidos, homens que oram, né, venha, esteja aqui em oração no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Erga sua mão direita, vamos dizer todos juntos: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nosso Deus te abençoe muitíssimo. Amém. Vá em paz.